Sou Tainá Macedo Vasconcelos, sou doutoranda do PPGAC na ECA USP, orientada pelo professor Fausto, e também sou professora de cenografia na Universidade Federal do Amapá. O interesse por esse tema surgiu na minha trajetória acadêmica já na graduação, quando eu fiz o bacharelado em teatro, onde eu estudei a influência dos trajes do cavalo marinho, uma tradição popular da zona da Mata Norte de Pernambuco, em um espetáculo de João Pessoa, na Paraíba. E, aos poucos, né, eu fui cada vez mais me aproximando dos folguedos populares, com foco, com ênfase no Nordeste, ali Paraíba e Pernambuco com uma ênfase maior. Hoje, eu pesquiso o traje de cena do teatro popular, a partir do trabalho de um ator paraibano, e aos poucos, nos últimos colóquios, quem compareceu pôde me ouvir falando um pouco da trajetória de José Maciel, que é esse ator. Eu fui, então, traçando um panorama e um paralelo entre os personagens que ele representou, os trajes que ele vestiu na sua carreira, com algumas figuras importantes na história do teatro e também na cultura popular. Então, no ano passado, eu apresentei um pouco sobre a comédia dell'arte, mas também já fiz relação do trabalho dele com o Mateus, do Folguedo do Boi. E por isso eu vejo uma relação muito forte, né, dessa junção do folguedo com as artes cênicas. Mas não só por isso. Do ponto de vista do estudo da performance do Richard Schechner, a gente vai poder falar do maracatu enquanto performance. E observando as funções que ele coloca naquele texto que é performance, que está publicado na revista Percevejo, eu consigo observar que o maracatu de baque solto ele vai abranger algumas das funções, sendo elas o entretenimento, a construção de algo belo, a formação de uma identidade, além de lidar com o sagrado e o profano ao mesmo tempo. Pode passar, por favor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o maracatu de baque solto, que também pode ser conhecido, pode ser chamado de maracatu rural ou maracatu de orquestra. Ele vai ser distinto do maracatu nação. É uma tradição comum na zona da Mata Norte de Pernambuco, que vai abranger as cidades de Aliança, Condado, Tracunhaém, Nazaré da Mata e também Goiânia. É uma tradição formada por um cortejo de caboclos e uma corte real que são acompanhados por músicos. A origem também está vinculada aos congos e às congadas. E Mário de Andrade vai dizer no livro Danças Dramáticas do Brasil que essa origem do maracatu também pode estar relacionada ao intrudo. Quando nós falamos de um grupo de maracatu, nós o chamamos de nação. Convencionou-se chamar nação. E o primeiro registro que se tem de um grupo de maracatu rural ou maracatu de baque solto é de 1882, a partir de uma entrevista do mestre Batista, dada em 1990, onde ele registra o trabalho dos pais dele, que tinham e que mantiveram, né, a nação maracatu Cambinda Nova, no município de Aliança, em Pernambuco. Para Mário de Andrade, ele vai sugerir que o nome maracatu ele é uma junção, né, do termo maracá, que vem do instrumento de percussão ameríndio, e de catu, que em tupi significa bonito. Pode passar. Hoje, especificamente, nós vamos falar de uma figura do maracatu, que é a figura do caboclo de lança. É uma figura que identifica esse folguedo e também identifica a cultura popular do estado de Pernambuco. Sempre quando a gente ouve falar ou quando a gente lê alguma notícia sobre o carnaval ou sobre a cultura pernambucana, vai ter, em algum momento, vai aparecer a figura desse caboclo, que é bem conhecida.
Pode passar, por favor. Para esse trabalho, eu entrevistei o mestre caboclo Agnaldo Roberto. Ele faz parte da Nação Leão de Ouro, da cidade de Condado, que foi fundada em 10 de dezembro de 1970. E esse é o estandarte da Nação Leão de Ouro, da qual ele faz parte. Agnaldo começou aos 15 anos a brincar maracatu, o que traz nessa experiência do Agnaldo também um pouco demonstrado a relação dos trabalhadores rurais com a brincadeira do maracatu. O que vai acontecer na maior parte dos casos, e desde o início dessa brincadeira, é que os homens que trabalham no campo, né, como agricultores ou nos engenhos, eles vão passar o ano todo trabalhando para construir as suas fantasias e, durante o carnaval, se apresentarem nas suas nações de maracatu. Essa relação do Agnaldo com o maracatu surgiu aos 15 anos, hoje ele já tem mais de 50 anos, e ele assume dentro do Leão de Ouro a função de mestre caboclo. O mestre caboclo, ele é responsável por liderar toda a ala dos caboclos. Pode passar, por favor. Agnaldo vai dizer que o caboclo do maracatu, ele representa o homem guerreiro, que trabalha o ano inteiro no corte da cana-de-açúcar e se alegra ao vestir a fantasia para brincar o carnaval com liberdade. Mário de Andrade também vai dizer que o caboclo é o abre-alas desse folguedo. Existem outros personagens não, existem outras figuras que compõem o maracatu de baque solto. E eles podem se dividir em 3 grupos. O primeiro grupo seria a caboclaria. E o que é a caboclaria? É um grupo formado pelos caboclos de lança. Eles são o mestre caboclo, que é o líder de todos eles, os 2 puxadores de cordão, que são os responsáveis pelas filas de caboclos, né, e guiar a movimentação dessas filas de caboclos pela área da brincadeira. Tem também o boca de trincheira, geralmente são 2 ou 3, que ficam no final das filas, controlando ali os últimos caboclos para participarem da brincadeira. Tem também o caboclo Arreiamá, que é uma influência direta das tradições indígenas. Ele é aquele caboclo de lança que aparece com um chapéu com penas de pavão. E ele vai trazer toda essa questão mística, né, para o maracatu. Outro grupo de figuras seria a corte dos músicos e o mestre das loas. Loas são os cânticos que são entoados, as rimas que são entoadas durante a brincadeira do maracatu. E um outro grupo é a corte real, formada pelo rei, rainha, príncipe, princesa, lampião, o destaque do troféu e da cestinha de frutas. Geralmente, esses destaques são chamados também de baianas, são figuras femininas. E tem o destaque do troféu se a nação ganhou algum concurso nos anos passados, né? A nação vem apresentando esse troféu durante a brincadeira no ano seguinte. E tem essa baiana que é o destaque da cesta de frutas também, ela vem carregando frutas durante a brincadeira. E talvez a figura tão importante quanto o caboclo de lança para o maracatu de baque solto é a dama do passo, que é uma baiana que carrega uma boneca nos braços, né? Ela carrega uma calunga. E essa calunga, ela leva em si todo o segredo do maracatu. Segundo a entrevista com o Agnaldo, as nações de maracatu levam as calungas, levam essas bonecas, né? Cada nação tem uma boneca por ano, ela é confeccionada toda em tecido, não pode ser uma boneca de plástico, nem ter nenhum outro material, é uma boneca de tecido. Essa boneca ela é levada pelo diretor da nação do maracatu para um terreiro, para ser benzido por uma mãe de santo, por um pai de santo. E essa bênção é uma proteção para aquela nação durante todo o carnaval.
Outra relação com o sagrado está também no caboclo em si. Os caboclos, eles têm o costume de visitarem também ou um pai de santo ou uma mãe de santo para benzerem o cravo que eles carregam na boca, né? Aquela flor branca que eles carregam na boca, e alguns deles também fazem isso com as fantasias, né? Com a gola, com a guiada, principalmente. E a gente vai ver mais na frente que, na tradição do maracatu, a lança é chamada de guiada. Então, alguns caboclos levam as guiadas para os terreiros também, no sentido de alcançar proteção para a brincadeira. Uma das características que o Aguinaldo citou durante a entrevista foi o cemitério do Bringa, um lugar que até hoje existe, fica no município de Tracunhaém e é conhecido como cemitério dos caboclos. Aguinaldo conta que existe um pensamento, né, existe uma lenda, existe um conhecimento entre os maracatuzeiros, aqueles que brincam maracatu, de que os caboclos iam até essa localidade onde fica o cemitério do Bringa para guerrear, para lutar, né? Com passos de dança, mas também com ataques com a própria guiada ou com um pedaço de madeira que tivesse, pedra, e assim eles lutavam e acabava que um ou outro morria ou ficava muito ferido naquele local. O cemitério ficou conhecido como Cemitério dos Caboclos por conta disso, por conta dessas batalhas que aconteciam naquele lugar. Esse caráter da violência ficou muito, muito característico dentro da tradição do maracatu, tanto que apenas homens participavam dessa tradição, as mulheres foram alcançando essas posições, né, como baiana, como rainha, aos poucos, e isso de poucos anos para cá. E também houve, em 1990, a criação da Associação dos Maracatus, que foi fundada pelo mestre Salustiano, uma figura de extrema importância para a cultura popular pernambucana. Hoje, essa associação ela continua com a presidência, né, dentro da família do mestre Salu. Quem está à frente hoje é o Maciel Salu. E essa associação ela é responsável por manter algumas regras dentro da tradição. E uma das regras principais é a não violência, né? O respeito pela nação visitante, pelo outro caboclo que não é da sua nação, além de tentativas de apoio com as prefeituras, né? Essa é mais ou menos a função que continua seguindo até hoje. Eu me equivoquei, a associação hoje não está com o Maciel Salu, é com o outro filho, que é filho também do mestre Salustiano. Sobre esse segredo do maracatu, o Aguinaldo vai falar que cada caboclo pode manter o seu próprio ritual. Ele, por exemplo, não faz mais essa visita ao terreiro. O que ele faz? Ele continua não dormindo com a esposa 10 dias antes do carnaval, como um ritual, né, para se preparar para o carnaval. Ele não dorme com a esposa, ele dorme no chão, numa esteira. Ele diz também que alguns caboclos não tomam banho, por exemplo, durante o carnaval. Ele diz também que alguns caboclos, eles se abstêm de várias coisas para se proteger durante a brincadeira do carnaval. Pode passar, por favor. Sobre o traje do caboclo em si, o registro mais antigo envolve a utilização de um chapéu cônico, a guiada ou a lança pequena com poucas fitas e um aglomerado de palha e chocalhos nas costas. Essa é uma imagem do mestre Batista, em 1966. É uma imagem muito importante porque ela traz essa ideia desse traje antigo, né? Dessa primeira versão, ou de uma das primeiras versões do traje do caboclo de lança do maracatu de Baco Solto. O mestre Batista é aquele que eu falei lá no início, filho
que criaram a primeira nação de maracatu, que é conhecida como a primeira nação de maracatu de Baque Solto, Cambinda Nova, lá no final do século XIX. O mestre Batista, ele utilizava esse chapéu cônico. Podemos perceber que os fitilhos não são tão caídos, né? Não tem o mesmo caimento que tem hoje no caboclo de lança. As golas, elas eram bordadas com vitrilhos, o que deixava a gola pesada, né, e de difícil locomoção, assim. E por isso elas eram mais curtas também. A guiada, a lança era menor. Aguinaldo disse que a lança aí costumava ter de 100 a 200 pedaços de fita, e as lanças de hoje, elas chegam a ter 800 pedaços de fita. E, em vez de ter o surrão, o primeiro traje ele vai ter um matulão típico da roupa do Mateus. Então, alguns autores, como Severino Silva e a Valéria Vicente, eles vão fazer esse paralelo entre os primeiros trajes do maracatu de Baque Solto com o traje do Mateus da brincadeira do boi e do cavalo marinho. Tainá, 15 minutos, tá? Tá bom. Pode passar, por favor. Agora nós falamos de cada parte do traje do caboclo de hoje. Então ele vai vestir, ele vai calçar um sapato, geralmente um sapato de futsal, aqueles tipo quichute, que tem um solado de borracha, mas a parte de cima do tênis ele é de lona. Um meião, tipo meião de futebol, que vem até o joelho para proteger a perna. A taca, que é um acessório que vai segurar as meias para que elas não caiam. Um cirolão de cetim, uma bermuda folgada de cetim por baixo. E uma camiseta de malha, que vai ali segurar um pouco o suor durante essa brincadeira toda. Essa seria a primeira camada de roupas que compõe esse traje. Por cima disso, eles vão vestir uma camisa de manga comprida, como a gente pode ver em cetim estampado. Na foto a gente vê o Aguinaldo e o seu filho mais velho. Na tradição do maracatu, nós percebemos que as posições, né, vão passando de pai para filho também, e vai se tornando uma relação familiar cada vez mais forte. E além dessa blusa, dessa camisa de manga comprida, de cetim colorido, estampado, eles vão vestir também o que eles chamam de fofa, que é essa calça brilhosa, às vezes num veludo sintético, às vezes num tecido com lantejoula, mas sempre procurando muito brilho, né? Com esse barrado de crochê e a franja com lã. Nessa imagem, a gente percebe o rosto do Aguinaldo pintado de vermelho. A gente vai falar sobre isso mais tarde, ou daqui a pouco, né? Pode passar, por favor. O surrão vai por cima dessa segunda camada de roupa, que é uma estrutura, uma caixa de madeira envolta com essa pelúcia, com duas alças e os chocalhos presos embaixo. Geralmente 5, 6, 7 chocalhos, até 8 chocalhos podem ser presos no surrão. E ele vai no caboclo como uma mochila, né, preso às costas. Pode passar. Aqui nós temos detalhes da gola. As golas são bordadas hoje com lantejoula para que sejam mais leves. Em compensação, elas ganharam um comprimento maior. A franja é a mesma franja da fofa, da calça fofa, né? Tem uma barra de crochê e as franjas de lã. Os desenhos que formam a gola podem ser bandeiras, podem ser estrelas, curvas, arabescos, tudo isso brincando muito com as cores. E por dentro desse bordado, vai se utilizar um tecido muito barato, um algodão muito barato como forro. Aqui a gente tem um tecido com a temática de São João, mas pode ser do Mickey, de bolinha, de estrela. Geralmente é o algodão mais barato que tem disponível no mercado, né? Aguinaldo diz que ele mesmo leva 28 dias para fazer uma gola. O que é importante da gente ressaltar é que essas golas, elas são confeccionadas pelos próprios brincantes. Eles passam o ano todo juntando dinheiro, trabalhando
para chegar mais ou menos em setembro, outubro, e começar na confecção dessa fantasia, como eles chamam, né? A gola em si, o chapéu, tudo é confeccionado por eles. Pode passar, por favor. Essa é uma imagem do Aguinaldo bordando a gola dele de 2017. Dá para perceber que ele coloca embaixo o nome da cidade, Condado, Pernambuco. No centro, ele faz uma alusão à bandeira do Brasil. Numa lateral, a bandeira pernambucana e na outra lateral, a bandeira de Condado. Pode passar, por favor. O chapéu do caboclo, ele tem como base um chapéu de palha, todo empapelado, formando aquela esfera, né, que fica por cima da cabeça, onde são presos, né, onde são colados esses fitilhos laminados. Às vezes de uma cor só, às vezes multicoloridos, vai de acordo com o entendimento e a vontade de cada caboclo. Esses chapéus, eles são presos por uma corda grosseira, né, na parte do queixo, e para proteger o corpo, eles usam um lenço amarrado por baixo, né, para que essa corda não fique machucando o corpo deles, né, o pescoço deles. Lembrando que a movimentação dos caboclos é muito forte, é rápida, e muitas vezes eles entram em confronto uns com os outros. Então precisa ter uma fantasia segura. E lembrando que eu uso o termo fantasia porque é assim que eles denominam esse traje, mas que academicamente deveríamos falar sobre traje de folguedo. Pode passar, por favor. Essa é uma imagem de uma fantasia de caboclo completa, com a guiada toda, do início ao fim. Ela tem as duas pontas de madeira, uma ponta mais fina, outra ponta é reta, e tem os pedaços de fita, geralmente fitas xadrezes ou listradas. Elas são amarradas e são presas por esse tecido que está nesse detalhe, que eles vão chamar de camisa da guiada. Com essa camisa, é mais fácil do caboclo segurar a lança, né, durante a sua movimentação. Pode passar, por favor. Essa é uma foto do Aguinaldo, durante uma brincadeira, né, já na rua, com aquela mesma gola que ele estava bordando na foto lá atrás. Gostaria de lembrar e de deixar para vocês, né, que uma das marcas do Aguinaldo é que ele assina todas as golas, né, com as iniciais do nome dele, ARS, Aguinaldo Roberto Silva, e com o ano. Aguinaldo disse na entrevista que, geralmente, antes dele terminar de bordar uma gola, essa gola já está vendida, né? As pessoas procuram ele para comprar a gola. E quando isso não acontece, elas são doadas, né? O material todo é doado para a associação da nação que ele faz parte, que é a Leão de Ouro. E essa gola vai servir para novos brincantes, para outros carnavais. Gostaria de lembrar vocês daquela imagem que eu pedi para vocês prestarem atenção no rosto dele. O rosto do caboclo, ele vai ser geralmente maquiado. O Aguinaldo usa batom vermelho para pintar todo o rosto. Mas alguns outros caboclos vão utilizar tinta branca ou tinta preta, outros nem pintam. E outro elemento que vai no rosto do caboclo é o óculos. Muito comum o óculos escuros, que vai proteger a visão e também proteger a direção do olhar, né, para que as pessoas não saibam para onde o caboclo está olhando. E também quem precisa pode usar óculos de grau normalmente. Pode passar, por favor. E eu gostaria de terminar essa apresentação com essa fala, né, que os caboclos são homens que festejavam sua força pelos terrenos dos canaviais, indicando a presença pelo barulho dos seus maracás. Pode passar. Essas são as minhas referências. Eu gostaria de dizer muito obrigada por essa apresentação, por esse momento de compartilhamento com vocês. Falar que essa é uma pesquisa que me encanta bastante e que eu gostaria de me debruçar mais sobre ela, com aprofundamento, no futuro, pensando nessa relação entre os trajes antigos e os trajes da tradição atual, dentro do maracatu. E quem sabe, talvez, ir também para o Maracatu Nação.
Muito obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, quiser conversar depois, esse é meu e-mail e eu estou à disposição. Muito obrigada.